O despertar do espírito é um tema que precisa ser compulsado por nós o mais frequentemente possível. E Joana de Ângeles tem a oportunidade de tratar desse tema num livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no qual ela dá o nome de despertar do espírito. O que quer dizer despertar? Por que despertar? Porque os níveis de consciência, nós ainda não sabemos bem o que é a consciência, né? A ciência não sabe ainda bem o que é a consciência. A consciência ainda é um proteu, ainda é uma situação de dúvida. Há muitas discussões, muitas colocações. Na medicina, por exemplo, a gente diz que estar consciente é estar lúcido, orientado temporoespacialmente. Pronto, isso. A pessoa está orientada, sabe onde mora, sabe onde vive, sabe seu nome, sabe o que está fazendo ali, está orientada, está consciente. Mas consciência não é isso, consciência é muito mais que isso. A consciência segundo Leon Denis vai nos dizer, que é o repositório de todas as experiências que temos das encarnações vividas, de todas as encarnações. Quer dizer, o que é a consciência? É o conhecimento que vamos adquirindo através das experiências reencarnatórias. E a gente poderia dizer que consciência é uma capacidade de compreender o mundo fora de nós, ter uma ideia do que está acontecendo, estar ciente do que está acontecendo, mas também ter uma visão bem profunda do que está se passando dentro da gente. A gente sabe, por exemplo, como é que funciona o carro da gente. Quem sabe, né? Tem gente que não sabe. Mas quem sabe, quem conhece mecânica sabe como é que funciona o carro. E tem o carro que tinha carburador, hoje não tem mais, hoje é injeção eletrônica e tal, e sabe que é assim, que dá a partida, que tem o combustível, que aspira o ar, mistura com o combustível. Isso todo mundo sabe praticamente isso. O que é biela, o que é isso, o que é aquilo. Mas tem ainda gente que confunde, que diz que tem aquele negócio que é a rebimbela da parafuseta, quer dizer, que não é nada, né? Rebimbela da parafuseta. Aquela história a piadinha do sujeito dizer assim: o que é que quebrou no meu carro? Ah, foi a rebimbela da parafuseta. Quer dizer, eu não sei lá o que foi, não sei. Mas muita gente entende disso. Mas pouca gente entende, por exemplo, como é que funciona o seu fígado. Como é que funciona o seu coração? Por que o coração bate? Isso é só a nível físico, a nível do corpo denso. Agora, se a gente for parar para pensar a nível emocional, né? a nível das nossas capacidades internas, o que se passa nos nossos pensamentos inconscientes, como é que é formada a emoção na nossa intimidade, a coisa fica mais complicada ainda, porque a gente passa a saber menos ainda do que seja estar consciente. Então, em função disso, a Joana de Ângeles, nossa benfeitora Joana de Ângeles, pelo lápis seguro do médium seguro também, chamado Divaldo Pereira Franco, ela vai nos apresentar de maneira bastante aprofundada o conceito de que seja a consciência. E ela vai fazer, nos primeiros capítulos desse livro, ela vai dar uma ideia de que nós somos criaturas, na grande maioria de nós, estamos num nível de consciência chamado consciência de sono.
Essa expressão parece foi criada, eu não tenho certeza, mas parece foi criada por Jung, que disse que a gente pode ter a consciência desperta, pode ter a consciência lúcida, a consciência plena, mas na maioria das pessoas a pessoa tem a consciência do sono. Não é que a pessoa está dormindo, de sono quer dizer, a pessoa está assim, na ilusão, vivendo uma situação que ela não tem noção, né? E o psicólogo, por exemplo, tem oportunidade de, nas suas sessões de terapia com seus pacientes, de dar toques no seu paciente, e a pessoa às vezes fala de uma coisa, o que a pessoa está fazendo, o que ela está pensando, completamente equivocada, e ela não tem noção muito do que está fazendo, e ela se surpreende. Ah, aí você falou um negócio de mim que nem eu estava percebendo direito. Meu Deus, quer dizer, o que é isso? É consciência de sono. É isso que a Joana chama de consciência de sono. A pessoa vive quase que como que fosse um aparelho, um avião, por exemplo, um carro, que estivesse ligado no piloto automático. Vai fazendo as coisas automaticamente, sem analisar de maneira detalhada, calma, tranquila, o que está fazendo da sua vida. Por que está fazendo? Por que está fazendo o que está fazendo? E melhor do que por que está fazendo o que está fazendo, para que está fazendo determinada coisa que está fazendo, né? Porque para que é mais importante do que por quê. Então esse posicionamento vai nos levar, e a gente vai tocar num tópico que a Joana de Ângeles fala, que é um conceito bastante que não tem conceito, não tem consenso, há ainda muita discussão, que é o encontro com a verdade. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus o que era a verdade, porque Jesus disse para ele que ele testificava da verdade, e quem andava na verdade seguia os passos dele. Jesus faz essa afirmação. E Pilatos, de uma maneira assim, talvez até jocosa né, pouco séria, pouco respeitosa, perguntou o que é a verdade, e Jesus não respondeu. Por que Jesus não respondeu? Não respondeu porque ele não teria condição de compreender de que verdade ele estava falando, porque a verdade é uma realidade de muitas faces, o conceito de verdade pleno nós ainda não temos, porque o nosso nível evolutivo ainda não nos permite compreender o que seja a verdade na sua inteireza, Então, é como se fosse a verdade fosse uma vestal que estivesse de costas, ou de perfil direito, ou perfil esquerdo, ou de frente, ou meia oblíqua, aí cada um vê de um jeito. Mas a verdade da qual Joana de Ângeles está falando é a verdade espiritual, que é a verdadeira verdade, sem fazer jogo de palavras. A verdade verdadeira é a visão espiritual da vida. Por um motivo muito simples, é que nós somos seres espirituais e que temos vivências materiais, mas nós não somos aquilo que vemos e aquilo que tocamos, aquilo que achamos que somos. Nós somos, na realidade, seres espirituais vivendo experiências do cotidiano, materiais, né? Temos que acordar de manhã, ir para o trabalho, realizar as tarefas domésticas, tomar condução, tomar conhecimento das notícias, trabalhar, produzir recurso para a manutenção da nossa família. Enfim, os mecanismos, as ações
da vida cotidiana, né? As experiências que vivemos, chamadas também atividades da vida diária. Então, as atividades da vida diária é a nossa experiência, mas isso não é a nossa realidade. Isso é um aspecto da vida de menor importância, mas a qual, infelizmente, ainda nós damos mais importância do que aquilo que é verdadeiro. Então vamos ver o que diz Joana sobre isso. Ela diz que o conceito sobre a verdade é rico de propostas relativas, né? No entanto, tudo quanto é exato, tudo aquilo que é real, confere com a razão, pode ser assim considerado. Quer dizer, é preciso que você analise bem e verifique se aquilo que você está analisando, aquilo que você está estudando, confere com a razão, confere com aquilo que é a sua realidade, confere com aquilo que é exato. Se você for assim, você pode dizer que, pelo menos em parte, você está dentro daquilo que é chamado de verdade. Então, sob o ponto de vista psicológico, seria saudável, né? O saudável comportamental, né? O saudável do comportamento, né? Emocional, seria aquela questão que proporcionaria bem-estar e harmonia. Você tem uma coisa que te confere, porque quando a gente está numa situação que não está confortável, a gente pode até querer se enganar e dizer que está confortável, mas lá no fundo, a gente analisar bem isso, sente que tem qualquer coisa que não está confortável, não está bom. Você está sentindo. A gente tem uma coisa, porque por isso é que na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na consciência, porque quando você faz alguma coisa que é contrária à lei que está escrita dentro da sua consciência, dentro de você, você sente, você sabe, você fiz aquilo, mas aquilo não está certo. Não devia ter feito daquele jeito. Tem uma voz interna que vai sempre sacudir a pessoa. A pessoa não está interessada em ouvir aquilo, nem está interessada em ir atrás daquilo. Mas, no fundo, aquilo é o que ela deveria buscar, né? Então, a busca da realidade interna nossa, daquilo que foi convencionado chamar de self, quer dizer, o espírito, o cerne da consciência, que é o ser espiritual, de alguma forma vai redundar no encontro com a verdade. Quando você busca caminhar para dentro de você e tornar conhecidos da sua parte cognoscente, quer dizer, da parte mental, da sua razão, né? Aquilo que está dentro de você, então você bota para fora aquilo, e daí a necessidade da terapia, a necessidade do terapeuta, a necessidade de alguém que ajude a pessoa a encontrar essa realidade, ela começa a encontrar a verdade. A verdade própria dela, né? E esse encontro com a verdade vai dar à pessoa o sentido da vida, o sentido da vida profundo, o sentido da vida real, né? E vai produzir uma coisa que se chama iluminação. A pessoa vai se iluminar. E essa questão de iluminado, você vai ver nas pessoas. A pessoa fica feliz, fica se sentindo bem. Aí você encontra com a pessoa e fala assim, mas você viu como o fulano está? Está iluminado, está iluminado. A gente percebe essa iluminação na pessoa. E a própria pessoa percebe em si mesma essa iluminação. Além do que, também produz uma espécie de libertação
dos atavismos. Quer dizer, que são atavismos? São as coisas que você se viciou, acostumou-se, desde o tempo passado. As pessoas vão cortar o pepino, tem que esfrega assim o pepino, né? Para tirar diz que é para tirar o mal do pepino. Mas por que você faz isso? Ah, porque minha mãe fazia. Ah, por que sua mãe fazia? Ah, porque minha avó fazia. Então são os atavismos, né? Atavismo é isso, é um negócio que veio lá do Pedro Álvares Cabral. Você faz aquilo, não sabe por que está fazendo. Ah, por que você faz? Eu faço porque eu aprendi assim quando eu era criança e tal. E a pessoa, e isso, estou falando assim de uma coisa material, mas isso é em todos os setores, inclusive nas coisas também emocionais, nas coisas do comportamento, também a pessoa tem seus atavismos. Então, a pessoa vai se libertar desses atavismos, se libertar dessas complexidades que são perturbadoras, que muitas das vezes perturbam a criatura. Então, para que esse encontro da pessoa consigo própria, quer dizer, o encontro do indivíduo com o seu próprio eu, com o seu próprio self, a sua própria essência, vamos dizer assim, é necessário que seja elaborada motivações interiores, assim como a pessoa encontre instrumentos de utilização e perspectivas de possibilidades que levem a criatura a fazer esse trabalho, que nem sempre é muito fácil, porque você vai caminhar por um terreno, às vezes escarpado, onde você tem muitos espinhos, tem cerca de arame farpado, você vai talvez se machucar um pouco, mas é preciso caminhar por esse caminho e para poder chegar aonde é necessário. As condutas que podem tornar a pessoa alienada constituem mecanismo de fuga da realidade. A pessoa tem a realidade, aquilo que é real, que levaria ele à verdade, mas ele foge, ele não está afim, ele não quer. Por isso que muita gente se dá alta antes do tempo, some, chega atrasado, não encontra tempo, diz que está sem dinheiro. São tudo desculpas para não ter que enfrentar a maior dificuldade que a pessoa tem. Qual é o maior inimigo que a pessoa tem? É ele próprio, né? Então, portanto, o encontro da verdade em si mesmo. Para que haja uma inversão da conduta, quer dizer, o indivíduo deixe de fugir e passe a enfrentar, né, é preciso que ele tome uma atitude que seja inadiável no processo terapêutico de composição, de recomposição da personalidade, mediante reflexão. Refletir quer dizer olhar no espelho. Onde que está o espelho? Na alma. Olhar para o espelho. O diálogo com quem? Com o terapeuta. O diálogo consigo próprio. O diálogo com Deus, através da oração. O diálogo com ele próprio, através da meditação. A reflexão. Tudo isso ajuda. São processos de encontro com a verdade, de encontro consigo mesmo. E para que a pessoa possa, de fato, se libertar dos traumas e dos conflitos que foram gerados pela má interpretação das coisas. Porque muita gente, a dificuldade todo mundo vive, todo mundo passa por dificuldade. As pessoas enfrentam bem, vão em frente, outras enfrentam com dificuldade, não tem facilidade e gera conflito para dentro dela. Bom, quando a pessoa tem por método, vamos dizer assim, por meta, né, melhor dizendo, quando a pessoa tem por meta o encontro com a verdade, quer dizer, a pessoa está buscando de fato encontrar a verdade, a motivação vai surgir como primeiro grande passo. Quer dizer assim,
pessoa diz assim, eu quero, eu preciso, eu necessito encontrar essa verdade que está em mim mesmo, a fim de que essa pessoa, que no caso seja fosse por exemplo, no gabinete de um terapeuta, o paciente, né, se liberte do marasmo, do pessimismo, do desamor, do autodesamor e da indiferença que a pessoa muitas das vezes tem em relação ao grupo social de que faz parte. E uma das questões que leva a pessoa, que demonstra que a pessoa tem pouco interesse pelo grupo social ao qual faz parte, ela, por exemplo, achar que ela é injustiçada. Tudo dá errado para ela, tudo nada não. Ninguém compreende, ninguém me compreende, ninguém entende o que eu quero fazer, ninguém me ajuda. A pessoa começa a se queixar. Se queixar. É uma forma de dar menos. Ou então ela fica assim, não, eu estou certo, eu que sei tudo, eu que tá tudo correto comigo, os outros é que estão errados. Também tem essa atitude, né? Uma forma da pessoa menosprezar o meio social. Bom, o que a verdade pode oferecer, o encontro da verdade pode nos oferecer no fritar dos ovos, quer dizer, na essência, o que é que a gente vai obter conhecendo a verdade, né? Primeiro, uma harmonia entre o ego e o si. O que o ego? O ego é o quê? É o externo, da personalidade. E o si? O si é da individualidade, do que está interno, daquilo que realmente é real. Quer dizer, a gente vive mais o ego, vive mais as coisas do lado de fora, mais as coisas, aquilo, vou fazer isso porque os outros estão fazendo, vou para aquele lugar porque todo mundo está indo para lá, vou comprar aquela roupa porque todo mundo está usando, agora está na moda esse sistema, vou fazer assim. Então, é uma forma de você, de certa maneira, não perguntar para você mesmo se você está querendo aquilo. Você está seguindo mais o modismo, seguindo os outros, do que você está seguindo a você mesmo. Então, primeiro é isso, a harmonia entre o ego e o si, né? Isso gera um bem-estar completo, chamado bem-estar psicológico. A pessoa começa a ficar psicologicamente equilibrada, se sentindo bem. Alegria de viver, saúde dentro de si próprio, coragem para novos desafios existenciais todo dia a gente tem, a gente precisa enfrentar. Então, em face dessas motivações, tornam-se necessários instrumentos da vontade, a esperança. A esperança, estão falando por aí agora que criaram um verbo chamado verbo esperançar. Isso não existe, verbo esperançar, é verbo esperar mesmo. Esperar não quer dizer que a pessoa ficou parada esperando. Esperar quer dizer saber o momento certo de uma determinada coisa. Agora criaram um verbo, né? Verbo esperançar. Não é mais esperar, é esperançar. Não sei, ainda não entendi muito bem o que seja isso. Eu acho que o verbo certo mesmo é esperar. É o verbo da confiança, da esperança. É esperar, saber esperar o momento certo, o momento azado para determinado cometimento, como que isso vai ser feito. Desenvolver, então, uma sensação de ter valor moral, né, que se encontra debilitados, em geral, nas criaturas. O mundo interior da criatura está debilitado, está sem força, né? Tem falta de exercício, porque a parte emocional também é como se fosse um músculo. Precisa de exercício. Para criar músculo tem que fazer ginástica, exercício. Também a parte emocional, precisamos de análise, de pensar bem sobre o assunto, de meditar, de fazer psicanálise, de ir no terapeuta, para a gente poder reforçar
nossa musculatura, entre aspas, psíquica, né? A vontade pode ser exercitada através das análises dos bons frutos que vão aparecendo, né? E verificando que as áreas de conflito dentro da pessoa vão diminuindo. As dependências perturbadoras também vão diminuindo e vai abrindo um espaço muito interessante, porque começa a aparecer uma coisa chamada serenidade, né? Disposição para agir com retidão, né? Mesmo às vezes sentindo que a pessoa diz assim, não fui eu, eu sempre fugi. Não, fui eu que fiz, eu assumo a responsabilidade, vou fazer. Quer dizer, a pessoa ter essa coragem de enfrentar as coisas, viver reto, com retidão, né? E verificar que muito relacionamento que você tem que não é aparentemente satisfatório, são relacionamentos até muito agradáveis, só que a gente não vê porque a gente está tão mobilizado pelos conflitos que a gente, às vezes, tem uma pessoa que é tão agradável na nossa convivência e a gente não percebe. Bom, o passo contínuo, né, que é o enfrentamento com esperança da vitória, portanto, cada conquista que a pessoa vai gerando vai facultando a ela a compreender que a próxima vai ser mais fácil, mais profunda, mais arrojada, o que torna a realidade apenas gerada com a perseverança. A pessoa vai perseverar, vai persistir. Aliás, essa questão de perseverar é uma coisa muito complicada no ser humano. As pessoas às vezes têm boas ideias, têm boas propostas, mas não tem perseverança, não persiste naquilo, não segue adiante, não realiza, né? O valor moral cresce de acordo com os esforços, né, que são envidados nas tarefas anteriores, fortalecendo a capacidade da pessoa lutar, e a pessoa que se encontrava, às vezes, submersa num oceano de acomodação física e mental, parado ali, sufocado pela acomodação. E a grande meta, então, apresenta-se, então, muito mais factível de ser alcançada. A pessoa começa a ver a luz no fim do túnel, assim. Começa a descobrir assim, eu posso, eu vou fazer, eu vou conseguir, né? E à medida que vai sendo conseguida essa vitória, essa realização, né? Mais fascinante ainda se torna a conquista, né? Muito bem, então a gente vai ampliando, né, os conteúdos, os objetivos que vão superando os nossos limites do imediato para atingir a transcendência do ser existencial. Então, cujo objetivo é, então, encontrar o grande encontro, né? Aliás, o grande encontro foi o título do capítulo do livro que a gente está estudando às segundas-feiras, né? Que a gente viu ontem. Capítulo que a gente fechou ontem ali, eu fiquei fechando com ele ali. Grande encontro. Mas o grande encontro nesse contexto que a gente está tratando aqui é o encontro da pessoa consigo mesmo, né? Então, o despertar do espírito, fazendo um resumo final, significa ele sair da consciência de sono e passar para uma consciência desperta, na qual a criatura vai se movimentar para obter um acesso ao seu íntimo, tornar um conhecimento daquilo que está se passando consigo. Né? Não é nem o porquê das coisas, mas o para quê das coisas. Para que acontece isso? Para que faço isso? Qual é o significado de realizar determinada coisa? E se você não sabe para que está fazendo uma determinada coisa, eu sempre me lembro daquela passagem do livro
do livro da... Como é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. Bom, não vem agora. Mas eu me lembro da passagem, né? Que a menina estava perdida na floresta. Como é o nome do livro? E aí ela estava assim, estou perdida, não sei para onde que eu vou. Alice no País das Maravilhas. Olha como ter um ajudante, um apoio, né? Um apoio intelectual ao lado. Então, Alice no País das Maravilhas, isso mesmo. Então, Alice está perdida, né? Chega num lugar, só vê o gato que ria. Aliás, não via nem o gato, via só o sorriso do gato. E assim, eu estou perdida, para onde que eu vou? Meu Deus, não sei por quê. Aí o gato virou e falou assim, minha filha, você quer ir para onde? Ah, não sei, eu estou perdida, não sei. Minha filha, vai para qualquer lugar, porque quem não sabe para onde vai, pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar serve. Então, a gente tem que... a gente não pode ficar perdido, não pode ficar desbussolado. Tem que ter bússola, saber para onde vamos, para que estamos caminhando nesse sentido, o motivo pelo qual estamos realizando determinada tarefa. Essa é a nossa busca, né? Eu espero que o que a gente tenha dito aqui tenha sido de utilidade e que a gente possa estar sempre junto em outros momentos. Esse tema vai continuar num outro momento.